Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marília Seno, criadora do canal Foca na Fono, e se você ainda não se inscreveu, aproveite, clique aqui e se inscreva no canal. Nós falamos sobre o desenvolvimento infantil, síndrome de Down, aquisição da linguagem oral, trocas na fala, alfabetização, autismo e diversos outros temas que podem interessar a você e aos seus colegas. Compartilhe com eles. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre este jogo que eu apresentei outro dia lá no meu Instagram e tem muita gente me perguntando. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como ele funciona. Vamos lá, gente. Então, nós vamos falar sobre esse jogo que se chama Lexis, né? Vocês sabem que quando nós falamos, em habilidade lexical, nós estamos falando sobre o vocabulário. Então, esse jogo tem tudo a ver com questões relacionadas ao vocabulário. Ele pode ser usado em contexto clínico ou você pode brincar em casa também. Dá para ser usado com mais de 2 pessoas e qualquer idade tá valendo. Eu vou abrir aqui com vocês, tá? Confesso que eu ainda não joguei de acordo com as regras, porque eu costumo comprar alguns jogos e adaptar nas minhas estratégias, considerando a idade dos meus pacientinhos e o nível que eles têm de alfabetização. Então eu vou ali fazendo uma dinâmica própria minha, né? Improvisando, essa é a palavra, e utilizando do jeito que eu acho mais legal, mais interessante. Ele vem então com uma ampulheta, vou deixar aqui enquanto eu apresento o restante para vocês. Hoje eu vou mostrar 2 formas de usá-lo, de jogar com ele, de acordo com o que ele indica aqui nas regras, tá? E outro dia eu vou mostrar as outras. Então a gente tem aqui várias cartas, em cada uma delas eu tenho uma letra, tá? E uma figura, P de paraquedas, R de relógio, a letra inicial, rato, de cada uma delas, ok? Eu tenho mais de uma figura com a mesma letra, eu estava dando uma olhada aqui, eu achei mais de 5 vogais E, né? Então, a gente tem várias letras iguais repetidas e ele traz também algumas cartelas, e isso que eu uso muito com os meus pacientes. Eu vou colocar mais perto para vocês verem, mas a gente tem, 4 cartelas iguais a essa. Vocês podem ver que tem muitas figuras e ela tem 2 lados. Então, a gente consegue usar aí os 2 lados dela nos jogos. Essa é uma das cartelas, tá? E, na verdade, a gente vai ter que identificar, localizar algumas figuras dentro dela. Aqui é uma outra. Também temos 4. Aqui a gente tem essa, eu já usei várias vezes na terapia, acho que foi até a que eu gravei para vocês lá no Instagram. Nós temos essa da praia e vocês podem perceber que tem vários objetos aí distribuídos na figura, que são meio aleatórios, que não tem muito a ver com a cena, com o contexto, e isso que é o legal, porque a criança precisa buscar dentro desse ambiente esses objetos, de diferentes formas que eu vou contar para vocês, E aqui a gente tem a nossa última figura. Então, nós temos 4 tipos de cartela. Em cada uma nós temos 2 lados. E no total nós temos 16 cartelas. Então, gente, a primeira forma de jogar, eu li aqui no manual agora há pouco, a gente deve escolher uma cartela. Então, vamos lá. Gostei dessa da praia, vou continuar usando ela, tá? Então, eu fico com uma aqui do meu ladinho, e eu vou entregar outra para o meu pacientinho, no caso, tá? Vou deixar aqui com ele. Então, cada um de nós tem a mesma cartela, que é a da praia. Vou fazer um monte com essas cartas e deixar aqui no meio de nós, ok? Já entrego um papel para a criança, fico com uma folha para mim, para a gente anotar o que nós vamos procurar e encontrar aqui nessas cartelas. Sempre em forma de desafio, é uma atividade muito mais divertida, muito mais legal, né? Eles ficam bem ansiosos para ganhar, então a gente tem que aproveitar aí esses momentos, tá? Sempre que dá para oferecer um desafio é legal. Vou deixar minha ampulheta aqui, vou colocar em cima da caixa para vocês enxergarem também.
E nós vamos sortear uma carta. Vou embaralhar, né? Porque tá mal distribuído. Por exemplo, vocês vão jogar junto comigo aqui, hein? Vocês vão ver a carta antes de mim, ó. Que letra é essa? Letra I de ilha. Nossa, mas peguei uma letrinha bem difícil, né? Eu vou deixar vocês procurando um objeto que começa com I na cartela e eu vou procurar o meu aqui também. Vamos ver quem vai achar primeiro. Deixa eu ver se vocês enxergam aí, tá tudo certo. Procurando então, gente, na cartela algum objeto que começa com a letra I. Nós estamos usando a mesma cartela, então você já encontrou? Eu ainda não. Na verdade, pessoal, até aproveitando a deixa aqui, quando a gente sorteia alguma letra que é um pouco difícil como essa, eu acabo sugerindo para a criança que a gente sorteie outra, né? Porque nosso objetivo não é fazer com que ele desista de procurar, como eu aqui que já estou quase desistindo, né? Vou fazer a mesma estratégia com vocês e vou sortear outra letra, pessoal, porque realmente com I tá difícil, hein? Vocês acharam? Se vocês acharam, escreva nos comentários pra gente ver depois. Ah, pessoal, vou procurar outra. E é muito legal a gente ver essas questões que acontecem quando nós simulamos o jogo, porque a gente já modifica antes da terapia. O que você pode fazer? Separar as letras que você acha interessante que a criança sorteie para localizar. Por exemplo, eu gosto muito da letra M, letra R, A e o E, né? A gente sempre acha coisas mais facilmente com determinadas letras. O F, o V. Às vezes eu seleciono essas letras de acordo com o que eu estou trabalhando com a criança. Então, em alguns momentos, o meu propósito é justamente contrapor os fonemas. Então, eu não vou deixar a letra F e a letra V no mesmo momento, porque elas são pronunciadas da mesma forma, né? Com o mesmo ponto articulatório. Tanto para fazer o som do F como do V, eu faço assim com a minha boca. A diferença é que no V eu ligo o meu motorzinho, né? E no F eu não ligo. Então, existem casos que eu estou trabalhando justamente essa discriminação, então é legal eu usar fonemas que se contrapõem quanto ao traço de sonoridade, que a gente chama vibração da prega vocal, mas existem outros que eu quero justamente mostrar a diferença no momento da escrita. Então, eu vou usar uma carta que representa um fonema bilabial, por exemplo, PB ou M, né? Vou usar o F ou o V, vou usar o R ou o S, que são pontos articulatórios totalmente diferentes, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Próxima letra sorteada aqui, meio que de propósito, que eu dei uma olhadinha, é o B. Então, vou colocar de novo para vocês acharem aí. Agora sim, pessoal, agora eu já achei uma boia, um barco, que mais? Um boné, um baú e uma boneca. Eu achei 5 coisas rapidamente. Claro que eu não vou fazer dessa velocidade quando eu estiver disputando com uma criança, né, gente? Vou fingir que eu não achei tantas coisas. Cada objeto que eu encontrar, eu vou escrever no meu papel e lembrando que a gente tem que virar pro tempo correr aqui, né? Não uso ampulheta com os meus pacientinhos, né? Eu não quero afobá-los, o meu objetivo não é que eles produzam rapidamente a atividade, que eles realizem, então eu não faço uso da ampulheta, mas se você tiver um paciente um pouco mais velho, que já tem consciência das palavras e se você for utilizar isso mais efetivamente mesmo como um jogo e não como um trabalho de atuação direta com a leitura e com a escrita, com a ampliação do vocabulário, você pode, obviamente, usar a ampulheta, que fica muito mais divertido, né? Competitivo, vamos dizer assim. Então, pessoal, nós vamos escrever todas as palavras que nós acharmos, né? Podemos até combinar 5 minutinhos ali com a criança e depois cada um vai ler o que encontrar e você vai falar, nossa, será que nós vimos as mesmas coisas? Será que nós achamos os mesmos objetos, né? E vocês vão conversando sobre isso. E se você achou algum objeto que a criança não identificou, você pode mostrar para ela. E isso é uma atividade muito legal. Eu tenho pacientes que todo início de terapia querem fazer agora, cada hora com uma cartela, ok?
Uma forma que eu uso essa atividade, que não é como indicado aqui, é uma ideia minha, é uma produção muito mais livre para crianças menores, quando o meu objetivo é realmente que eles despertem, né, um interesse pela escrita, é simplesmente pedir que ela escolha uma das cartelas. Pessoal, tudo isso que eu falo para vocês, cada direcionamento de cada proposta que eu faço dentro da atividade vai ter que ser pensado para cada criança, né? Não dá para ser igual. Por exemplo, eu acabei de dizer para vocês que eu peço para a criança escolher a cartela. Então, nem sempre é dessa forma, né? Dependendo da criança, eu vou mais atrapalhá-la se eu der várias opções para ela escolher, do que se eu já falar, olha, a tia escolheu essa cartelinha para você de um jogo e eu vou usar esta outra, para a gente procurar qualquer palavrinha, qualquer coisa que a gente encontrar nela e ir escrevendo. Vamos ver quantas você consegue achar ou quantas você quer escrever? Né? Então, essa é uma possibilidade, que foi aquilo que eu mostrei no Instagram, que a criança escreveu mais de 60 palavras, gente, ele se empolgou e ele não parava de escrever, e eu achei o máximo, né, porque é uma estratégia que, no meu ponto de vista, a gente ia fazer uma brincadeira ali de uns 5 minutos, 10 no máximo, ele ficou 15 minutos escrevendo o tempo inteiro, e ele engatou uma primeira ali que ele nem pediu minha ajuda, e eu deixei, não intervi. Essa é outra opção que a gente tem que fazer no momento ali de uma intervenção, porque existem casos que a criança te pergunta, existem casos que você vai pontuar no momento em que ela está escrevendo, mas existem outros que é melhor eu deixar ela fazer tudo, quando ela acabar, e muitas vezes em outra sessão, tá? Porque também vai depender da minha estratégia, a correção, a intervenção na hora ou deixar para depois. Tem crianças que, se eu intervir ali e mostrar o erro dela na hora, apontar, por mais delicadamente que seja, ela vai se retrair e ela não vai querer mais fazer. Né? Então, a gente tem que considerar tudo, e a todo momento é um processo muito dinâmico ser terapeuta, gente. E para que a gente conduza da melhor forma possível cada sessão com cada pacientinho, a gente tem que ter a experiência e o olhar de, na hora, optar por fazer dessa ou daquela forma. Não existe receita. A gente vai ter ali o planejamento da sessão. Então, o que que acontece? Eu faço isso nos meus finais de semana. Eu dedico o meu sábado ou o meu domingo para preparar a terapia dos meus pacientes da semana, porque eu trabalho não só na clínica, em diversos lugares, então eu não tenho tempo para fazer isso durante a semana. Eu sento, pego a pastinha do meu paciente, vejo o que ele fez na última sessão e penso, vou fazer isso na próxima. Né? E muitas vezes na própria sessão, quando eu termino a atividade, eu já anoto no prontuário dele a sugestão do que eu quero fazer na próxima semana, o que fica muito mais fácil, porque depois é só eu preparar em casa, imprimir se for o caso, ou separar a atividade, tá bom? Então, gente, nada como a experiência. No começo, quando a gente abre uma clínica, um consultório, é claro que tudo isso é muita coisa para a gente definir, para a gente decidir, gera uma insegurança, né? A gente acaba atendendo diversas modalidades na clínica, no caso da fonoaudiologia, por exemplo, né? Quando eu abri a minha primeira clínica, foi 1 ano depois que eu me formei, porque eu terminei uma especialização que eu fiz no Centrinho, depois eu abri a minha primeira clínica e eu já estava trabalhando na Secretaria Municipal da Educação de Marília. Então, na verdade, eu saía às 6 horas da tarde e ia para a clínica, onde atendia até às 10 da noite. E é claro, quando você está começando, você ainda não é conhecida, você não tem um nome na cidade, então para que você consiga conciliar, ter uma clínica, eu atendia alterações vocais, eu atendia gagueira, eu atendia aprendizagem, eu atendia troca na fala, então eu atendia todos os leques abrangidos pela fonoaudiologia, menos disfagia, disfagia eu nunca atendi. E depois a gente consegue, após alguns anos, né, direcionar o seu olhar e se aprofundar naquele tema que você realmente escolheu. Então, por exemplo, hoje, se chega na minha clínica um paciente, né, se me liga para agendar que tem uma gagueira, eu não atendo. Não é a minha área de atuação, né? Eu sou boa, excelente, excepcional naquilo que eu escolhi fazer. Eu me aprofundei naquilo, mas as demais áreas
Gente, eu vou indicar um colega que estudou para aquilo. E por isso é a importância da gente se especializar. É a mesma coisa que um médico, né? A gente não tem um cardiologista que é ortopedista. Ele escolhe a área que ele quer atuar e se aprofunda nela, ok? E é obviamente que se chegar alguém com outra necessidade, você vai encaminhar para um outro profissional, tá bom? Então, gente, sentiu uma insegurança, é normal, tá? Hoje eu expliquei essa atividade aqui para vocês, mas eu quero falar de mais uma, não vou perder a chance de aproveitar aqui o momento. Eu só vou organizar a minha mesa aqui e já volto para mostrar para vocês a segunda dica proposta no manual desse jogo para a gente discutir também, tá bom? Pessoal, já distribuí as cartelinhas aqui na mesa para vocês darem uma olhada se uma outra forma de brincar com esse jogo. Eu recomendo que antes de apresentar essa maneira de jogar a criança, você já faça uns testes aí para que ela consiga realmente localizar as palavras, né? Eu já coloquei aqui, ó, pato, né, para ficar mais fácil e já motivá-la, e a gente pode ir encontrando aí várias outras. Escrevam aí embaixo o que vocês estão achando de palavras, ó, aqui tem C, elas podem ser formadas tanto na horizontal, como na vertical, como na diagonal. Então, existem várias possibilidades, ó, mal, né, vai da criatividade da criança, da habilidade que ela tem e até da consciência fonológica também, né, da familiaridade que ela tem com diversas palavras, o vocabulário, e aí ela consegue ir formando, ó, pai, ré, o tamanho da palavra não importa. Então, essa é a segunda forma que a gente pode brincar com o joguinho Lexis. Pessoal, então esse era o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente viu algumas possibilidades de como usar esse jogo Lexis, né? Que uma das minhas seguidoras lá do Instagram disse que encontrou na Amazon, tá bom? Então fica a dica para vocês, e se você ainda não me segue nesse canal, aproveita, clique aqui, indique para os seus amigos, foque na dica, foque na fono e dê uma olhadinha nos nossos outros vídeos aí do canal que também podem te ajudar. Até a próxima, pessoal!